Um grande abraço a você que acompanha o canal David Xavier. Hoje vamos falar aí sobre a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Mais precisamente sobre o jogo Corinthians e Fluminense, porque o Corinthians teve a vitória na mão. O Corinthians fez o mais difícil dentro das suas dificuldades técnicas. Eu até acredito que o Corinthians vai brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro, não tem time para brigar nessa parte de cima da tabela. Está aí nessa 11ª posição porque o Silvinho ainda conseguiu ajustar o time taticamente, se defender melhor do que vinha se defendendo quando estava com o Mancini. Então o Corinthians está dificultando mais as chegadas dos adversários, não está sendo aquele time tão entregue que era e tão aberto que era nos últimos tempos, nos últimos jogos do Mancini, né, que acabou caindo. Então o Silvinho chegou, tentou até soltar um pouco o time, mas viu que há muitas deficiências técnicas e o time é um time propenso a se fechar, a se defender, a dificultar as ações dos adversários e depois ver o que é que dá lá na frente, né? Não perder é a máxima do Corinthians no campeonato. Primeira intenção de todos os jogos do Corinthians, pelo menos até agora, é não perder, depois tentar somar pontos aí, seja empatando ou até mesmo, claro, ganhando, conquistando os 3 pontos da vitória. Mas nesse jogo contra o Fluminense, o Corinthians fez o mais difícil, que foi sair na frente, né? Dentro das suas dificuldades e deficiências técnicas, o Corinthians fez o mais difícil, que foi sair na frente do marcador diante do Fluminense e não conseguiu segurar o resultado. Acabou sofrendo um empate numa circunstância também que faltou muita maturidade, muita cabeça aos jogadores. Tinha um jogador a mais o Corinthians e não conseguiu segurar o resultado positivo. Era um jogo que o Corinthians poderia perfeitamente ter vencido essa partida. Fica com gosto de derrota pelo placar que tinha sido construído, mas o empate é bom, até porque o Fluminense e Corinthians vão disputar campeonatos diferentes nesse Campeonato Brasileiro. Eu até digo que o Fluminense vai disputar aí na parte de cima da tabela, novamente buscando uma Copa Libertadores, como foi no ano passado. Tem um time organizado, tem um time bom tecnicamente. Nesse jogo não jogou aí o Fred e o Nenê, que são jogadores muito importantes na parte técnica para o Fluminense. O Kaique também é um jogador jovem, mas também bom jogador tecnicamente falando. Entrou no decorrer da partida, não conseguiu fazer diferença, mas a gente sabe que é um jogador bastante interessante. O Corinthians, entendendo essa máxima, essas suas deficiências ofensivas e buscando a maior força defensiva, veio postado num 4-1-4-1, né? Ou seja, 4 jogadores na defesa, um jogador que ficaria à frente dessa linha de 4 jogadores defensivos, mais uma linha de 4 meio-campo e o Jô isolado lá na frente. Isso na teoria, porque na prática o time veio mesmo no 4-5-1. Esse jogador centralizado que ficaria entre as duas linhas, por muitas vezes ele ficou conjunto à segunda linha, né, a linha de meio campo, e formava ali uma trinca de volantes tentando dificultar as ações do Fluminense pelo meio campo. E até conseguiu, muito por conta da preguiça que teve o Fluminense, né, de movimentação. O Corinthians, quando tinha posse de bola, buscava tocar bastante a bola, valorizar a posse. E me surpreendeu a postura do Fluminense de não ter subido, principalmente no primeiro tempo, a marcação em cima do Corinthians, não ter marcado sua pressão, não ter incomodado os zagueiros do Corinthians na saída. Pelo contrário, ter marcado baixo na linha de meio campo, ter dado essa liberdade aos zagueiros do Corinthians para poder ter essa tranquilidade de trocar passes e tirar a velocidade do jogo. O Corinthians deu toda a mostra de que quis isso desde o início da partida. O Fluminense caiu nessa. O Fluminense deixou o Corinthians levar a partida como queria e o Fluminense também acabou caindo nessa monotonia. Foi um time absolutamente preguiçoso na primeira etapa. Mas o Corinthians, nessa formação, ele cometia um erro que foi determinante para o resultado da partida, né? O Corinthians, como eu disse, jogava no 4-1-4-1, mas com um único volante que ficaria responsável por ficar entre as linhas. Ele estava na linha de meio campo. Vamos colocar a prancheta tática aí para a gente poder entender melhor, então. Então essa é a formação na prática do Corinthians, é uma trinca de jogadores ali por dentro no meio campo. E sobrava esses espaços nas laterais, onde o Fluminense conseguia, com uma certa movimentação, infiltrar essa bola
e tinha esse espaço entre linhas. Esse espaço foi determinante, foi muito importante para a leitura do jogo, né? E vocês vão entender por que no decorrer de toda essa movimentação do vídeo. Primeiro porque a principal jogada do Fluminense, uma das poucas jogadas efetivas do Fluminense no primeiro tempo, foi construída exatamente nessa escapada aí, ó, do Abel Hernandes, né, que ele conseguiu a finalização, mas o nascedouro da jogada ela vem pelo centro, né, um jogador que tem a movimentação entre as linhas, pega a bola com total liberdade, tem a oportunidade da criação, mas aí carregando ele acaba carregando até demais a bola espirra no zagueiro do Corinthians e sobra pro Abel Hernandes poder finalizar e o Cássio fazer a defesa. Mas esse era o movimento a ser feito. O Corinthians dava espaços aí, errava aí, e o Fluminense não teve a leitura do jogo e nem a dinâmica de troca de passe, de movimentação, para aproveitar muito mais essa deficiência do Corinthians no primeiro tempo. E uma outra coisa que me surpreendeu ainda falando desse primeiro tempo, como eu falei das deficiências técnicas do Corinthians tem uma jogada ofensiva apenas, que é o desafogo pela direita com o Gustavo Mosquito, né? Vamos acompanhar como é que ficava isso daí, ó. Porque o gol do Corinthians foi exatamente dessa forma. A jogada vem trabalhada com o Gustavo Mosquito e aí ele pega numa situação individual. Porque o Fluminense, quando mantinha a posse de bola, fazia aí, como a gente está acompanhando, 2, 3, 5, né? Os três atacantes, eles fechavam, eles iam para o centro, né, para fazer um volume ali no centro da área do Corinthians, e os dois laterais iam até a última linha e davam a tal da amplitude, né, ficavam bem abertos ali na ponta. Com isso dava muito mais preocupação defensiva ao Corinthians e essa movimentação busca eliminar as sobras, né? Mas como eu disse, o Fluminense estava muito preguiçoso, não conseguia ter essa movimentação entre linhas do Corinthians para aproveitar os espaços, e numa dessas roubadas o Corinthians roubou a bola no meio campo e lançou o Gustavo Mosquito lá pela direita. Aí ele pegou numa situação que é favorável, né? O Gustavo Mosquito tem velocidade, pegou numa situação favorável de mano a mano, de 1 para cima do zagueiro do Fluminense, conseguiu levar até a área. Então, rápido como é, o zagueiro do Fluminense deu bote, quando viu já deu bote errado, porque o Gustavo foi mais rápido, e aí o pênalti foi claríssimo, tanto que nem o zagueiro do Fluminense reclamou, e aí saiu o gol do Corinthians, né? Mas me surpreendeu porque essa é a única jogada, a única válvula de escape do Corinthians, pelas deficiências técnicas que tem. O Fluminense conseguiu armar uma situação, na verdade conseguiu errar um passe no meio campo, né, que proporcionou essa situação de erro e de 1 para 1 que culminou no gol do Corinthians, um jogador de velocidade para cima de um zagueiro que se mostrou mais lento na jogada. Depois disso, o Corinthians começou a ter algumas variações, porque o Fluminense foi todo ofensivo, continuou indo para cima, fazendo volume com uma linha de 5 lá na frente, como eu já expliquei, os três atacantes mais centralizados e os alas, os laterais indo até o fundo. Então, buscou-se muito no Corinthians o trabalho do próprio Mosquito, que jogava na ponta direita, e também do Ângelo Arauz, que jogava pela esquerda, para que eles voltassem. Então, por muitos momentos, até ali, a partir dos 37, 40 minutos da primeira etapa, o Corinthians chegou a formar, na sua defesa, linha de 5 e até linha de 6 jogadores, né, fazendo um 6-3-1, né, por toda esse volume que o Fluminense deu no final do primeiro tempo. Mas mesmo assim o Fluminense ainda estava preguiçoso, sem acelerar o jogo, que era o que precisava. E aí, com o placar adverso, o Corinthians conseguiu se defender mais ainda, já estava no lucro, né, já tinha feito 1-0, então a possibilidade de defender era muito maior nesse momento do jogo, com um placar favorável a si. Já no segundo tempo, o Corinthians ainda continuava dando esses espaços entre linhas. O Corinthians não estava marcando bem, estava deixando muito espaço, a compactação não tava boa. E mais uma vez o Fluminense criou uma jogada de gol por aquele setor. Dessa vez foi o gol que não valeu, que foi o gol do Bobadilla. Mas o nascedouro da jogada, veja aí na imagem, foi exatamente na situação entre linhas, onde o Fluminense começou a acelerar mais o jogo, que voltou mais ligado no segundo tempo, diferente do time monótono que foi na primeira etapa, aquele time que caiu na arapuca do Corinthians, né? No segundo tempo, o Fluminense, com a necessidade do resultado,
voltou mais ligado, acelerando mais um jogo. E isso possibilitou essa leitura melhor de jogo, porque o Corinthians não teve essa leitura na primeira etapa, e isso eu falo que foi um erro do Silvinho, porque não corrigiu esse espaço entre linhas, não corrigiu essa compactação, era simplesmente voltar o jogador para que realmente fizesse o 4-1-4-1, ou até mesmo baixasse mais a linha de meio campo, né? Em alguns momentos, quando alguém se filtrava ali nesse espaço entre linhas que foi deixado pelo Corinthians, principalmente o Gil tentava fazer essa cobertura, né, dando alguns passos à frente para tentar inibir a jogada que chegasse possivelmente ao jogador que se posicionasse entre linhas, mas acabava deixando o espaço dele na linha de defesa, e isso era perigoso para uma bola enfiada aérea por cima, infiltrada ali dentro da área, para um jogador da linha de ataque, principalmente os pontos do Fluminense, que pudesse fazer o facão e pegar a bola também naquele espaço vazio. Ou seja, para completar um espaço vazio, o Corinthians, até com a movimentação do Gil, acabava por muitas vezes criando outro espaço vazio pior, muito mais próximo da sua área. E ainda continuando nessa tônica do espaço vazio entre linhas que deixou o Corinthians, o gol do Casares. O Casares é um jogador de baixa estatura. Olha, foi um erro crasso do Corinthians que culminou nesse gol do Casares, e ele vem chegando de trás. Repare aí na imagem que é exatamente no espaço entre a linha de defesa, entre a linha de meio campo, e ele está cercado por 4 jogadores do Corinthians. Ele está cercado, ele não está marcado. Então teve total liberdade para poder infiltrar, pegar essa bola exatamente no espaço que o Corinthians deixou o jogo inteiro e conseguir fazer o gol de cabeça sem nem sair do chão, né? Pegando a bola de frente, uma bola esticada até para o Cássio, uma bola com força, e o Cássio não conseguiu ter o tempo de reação preciso para poder fazer essa defesa. E um outro pecado foi que o Corinthians ainda tinha um jogador a mais, né? Na segunda etapa, o jogador do Fluminense foi expulso. Acho até que foi correta a expulsão, porque ele chegou por cima, né? Não se divide a bola dessa maneira, ele chegou por cima, só pegou o jogador do Fluminense, é uma jogada muito perigosa. Então, até para inibição do jogador chegar numa disputa por cima do lance, a arbitragem acabou dando, para mim, corretamente o cartão vermelho. E isso não tira o fato do Corinthians não ter tido maturidade, não ter tido cabeça para poder, aí sim, tentar segurar um pouco mais o jogo, manter a posse de bola e tentar uma outra espetada com o próprio Gustavo Mosquito, ou variar a jogada com o Ângelo Arauz, porque a única jogada que o Corinthians teve espetando de válvula de escape foi o Gustavo Mosquito pela parte direita do campo, que o Fluminense acabou caindo nessa jogada, mas depois se recuperou e conseguiu aproveitar o erro do Corinthians nesse espaço entre linhas, empatando o jogo. Acredito que o jogo tenha tido na partida um gosto de derrota para o Corinthians, porque vinha ganhando, mas na tabela de classificação, até pela disparidade dos times, são campeonatos diferentes, como eu falei no começo do vídeo, para o Corinthians foi um bom empate. Para o Fluminense, acredito que não tenha sido um bom resultado, pelo que eu acredito também que o Corinthians vai disputar nesse campeonato brasileiro, que é a parte de baixo da tabela. O Corinthians tem deficiências técnicas seríssimas no seu time titular, não tem peças de reposição, então essa somatória de pontos para o Corinthians é muito importante nesse começo de campeonato, para deixar o time aí nessa 11ª posição, cada vez mais longe aí da zona de rebaixamento. Se é difícil ganhar, é melhor não perder, né? Somar pontos é o mais importante para o Corinthians, para cada vez mais afastar esse perigo de rebaixamento, que é o que eu acredito que o Corinthians vai brigar neste campeonato brasileiro, enquanto o Fluminense, esse eu acredito que vai brigar um pouco mais na parte de cima, vai buscar, não digo para ser campeão, mas vai buscar novamente uma disputa de Libertadores no ano que vem, como foi o ano passado, com um time bom, time preparado, um time consistente e um time com boas peças técnicas como Nenê, Fred, Kaique, enfim, time arrumado e aliado à sua qualidade técnica. Valeu, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu curtir, se inscreva no canal. E cada vez que eu for soltando vídeo aí, a gente vai batendo esse papo junto sobre qualquer modalidade, qualquer jogo de futebol aí, campeonato brasileiro, enfim, o que aparecer, a gente está falando aí sobre o futebol. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.